canal I9Cast, tudo bem? Sou o Vitor mais uma vez, depois de um tempinho longe, voltei aqui pra felicidade de vocês. O último episódio com o Big Mike foi muito legal. Obrigado por todo mundo que acompanhou, que curtiu, compartilhou. Muito obrigado. Hoje é um dia muito legal, que vou apresentar uma convidada que, ó, pra quem não acompanha para quem não acompanha assim a cena, pode ser um assunto um pouco diferente, porque geralmente eu trago mais cantores, outra pegada, mas hoje eu fiz questão de trazer ela e também a primeira mulher que eu vou trazer no canal. Olha só! Eu tava na hora, todo mundo cobrava e eu sabia que eu precisava. Então, Lady from Stars, Marisa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Pra quem não me conhece, né, eu faço um trabalho aí nas redes sociais sobre o universo criminal, né? Então, hoje talvez a gente toque um pouco no assunto de casos criminais, casos até sobrenaturais, se quiser. Eu conheço um pouco, dá medinho, mas podemos falar um pouco sobre esse assunto. Nossa, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Realmente eu precisava ter uma presença feminina aqui no canal e falar de outros assuntos, porque assim, eu tava em um nicho muito grande, o pessoal que acompanha muito a parte musical, a parte de cena de batalha de rima e tudo mais. Então, vai ser bom para o pessoal entender que vai ter uma mudança de nicho também. Eu vou trazer, vou ampliar isso daí para todo mundo conhecer um pouco mais de outros cenários que eles provavelmente não conhecem tanto. Também falar de outros assuntos, às vezes é legal, né? É muito legal. E o que eu ia falar mesmo? Pessoal, por favor, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho, por favor, segue a gente no Instagram, cast.i9. Eu acho que é isso mesmo. E vamos começar com muita coisa boa. Fica ligado, viu? Marisa, primeiramente eu queria te perguntar o quê? Pra quem não conhece, eu queria que você explicasse um pouco sobre o seu nicho, como você trabalha e toda essa sua, não fissura, mas esse seu gosto por casos criminais, né? Como começou isso? Bom, começou desde que eu era muito nova, eu sempre assisti programas criminais, começou ficcional, né? Depois eu fui ver casos reais. Claro que, infelizmente, quando eu era criança, eu cheguei a pegar alguns desses casos que são bem conhecidos na mídia, e eu lembro que eram coisas que me marcavam bastante. Eu também tive uma fase que eu quis ser detetive. Não rolou? Não, porque na minha cabeça era mais diversão do que realmente trabalho, né? Então eu achava que era aquela coisa bem de filme, assim, de espião, esse tipo de coisa. Não é bem assim na vida real, mas teve bastante disso. Eu gostava muito de jogar jogos, assim, tipo de tabuleiro de detetive, então acho que começou assim, sabe? Entendi. Mas, basicamente, hoje no meu perfil eu falo sobre casos criminais, casos misteriosos, casos bizarros, sobrenaturais. Sim. Eu, particularmente, tenho um interesse um pouco maior e específico em casos de serial killers. Eu acabo pesquisando um pouco mais sobre esse assunto do que outros. Sim. É o interesse específico meu, assim, tanto que na minha faculdade, quando eu tive que fazer meu TCC, eu fiz sobre serial killers. Então, acaba que eu tenho um interesse maior em entender esse tipo de caso. Mas eu já trouxe, acho que todos os tipos, desde os casos misteriosos, sem solução, que nem eu falei, até os casos sobrenaturais, às vezes eu já abordei e os meus seguidores gostam bastante. É um pouco mais difícil de achar casos sobrenaturais, assim, tipo... mas eu sempre tento trazer, assim, porque geralmente o pessoal gosta bastante. Ah, que legal. E, assim, quando você começou a fazer toda essa parte de conteúdo, você começou postando nas suas redes sociais, teve algum momento que você percebeu que deu um estalo? Falou assim, pô, agora tá virando sério. Porque geralmente tem um caso, algum vídeo que dá uma virada de chave, né? Sim. Começa a chegar mais seguidores, começa a ter mais engajamento. Como é que foi isso pra você? Eu não lembro exatamente qual foi, tipo, o primeiro vídeo, assim, de caso, assim, que viralizou, vamos dizer assim. O primeiro vídeo, assim, que o pessoal gostou bastante, que teve bastante participação. Mas eu lembro que, tipo assim, a partir do momento que eu comecei a postar... Tudo bem que na época crescer no TikTok era bem rápido, assim, mas eu lembro que, sei lá, de agosto pra novembro ali, final de novembro, já tava com 100 mil seguidores Do lá. ano passado? Em 2020, isso, né? 2020, da pandemia. 2020, isso. Foi durante a pandemia que eu comecei a postar. Então, foi relativamente rápido ali, né? Que eu consegui meus primeiros 100 mil seguidores. Aí, eu lembro, isso foi 2020. Aí, 2021... eu já bati meu primeiro 1 milhão de seguidores, né? Lá no TikTok também. Então, foi relativamente rápido, legal. assim, pro que eu esperava. Nunca imaginei que ia chegar a um nível tão grande, assim, de seguidores. Era uma coisa, assim, que eu sonhava quando era mais nova, mas nunca achei que ia chegar nesse dia. Mas, assim, teve vários vídeos que eu já fiz que, tipo, teve uma entrega muito grande, assim, que
Eu lembro que às vezes eu ficava até meio assustada, tipo, meu Deus do céu, tipo, o pessoal tá assistindo mesmo. Eu acho que o primeiro, assim, que eu lembro que bateu 1 milhão de curtidas foi sobre o caso Hello Kitty, que é um caso que aconteceu em Hong Kong. Tipo assim, geralmente o pessoal traz esse caso como um dos mais pesados, assim. Eu acho não que até conhecia. é um caso bem pesado mesmo. Entendi. Eu acho que justamente pelo que aconteceu no O pessoal tinha caso. curiosidade pra saber. É um caso, assim, tipo, conhecido pelo pessoal que já consome Sim. true crime, mas eu acho que justamente pelo que aconteceu e por ele ser bizarro, né? Acho que o pessoal daí acabou se interessando bastante nesse assunto, né? Tá. É que pelo nome Hello Kitty parece que é uma coisa meio creepypasta, mas foi um caso real, né? Porque tem a ver com a Hello Kitty, né? Daí... Ah, entendi. Depois eu vou querer saber essa história aí. Mas quando você percebeu, assim, você lida bem hoje com essa fama, digamos assim? Você anda muito pela rua, o pessoal que reconhece ou... Eu não gosto de falar que eu tenho fama, não seria assim. fama, um reconhecimento, assim. Ah, sim, não. O pessoal me reconhece bastante. Às vezes eu até brinco, nossa, parece que eu tô fazendo presença VIP. Porque esses dias teve um evento na minha cidade, que eu sou de Curitiba, e todo carnaval tem a Zumbi Walk lá, que é tipo um bloquinho de carnaval, só que de terror. Ah, que Aí legal. já é esperado que ia ter bastante gente lá que me conhecesse, né? Porque o pessoal do terror geralmente acompanha bastante, então foi bem interessante, porque bastante pessoas pediu pra tirar foto comigo, então teve Você lida bastante bem com interação. isso? Lido. No começo, é que eu sou muito tímida. Sim. Eu sou muito tímida. No começo era um pouco mais difícil pra mim. Aí às vezes eu ficava até preocupada da pessoa achar que eu tinha tratado ela mal, mas era por causa da timidez. É Você é mais muito retraída, forte. Agora eu tô começando a me acostumar, assim, mais, assim, aprendendo a lidar um pouco mais com a timidez, assim. E não parece, né, quando você tá gravando o vídeo. Você Eu liga uma chavinha. Eu tento ligar essa chavinha, mas às vezes, assim, internamente eu sou muito tímida. Tanto que quando eu era criança, minha avó me botou até no teatro, assim, porque eu não falava. Eu era travadona, assim. E Aí você até hoje foi desenvolvendo. foi desenvolvendo. Mas até hoje eu tenho um pouquinho dessa timidez ainda. Você fez muito tempo de teatro? Não, eu não fiz muito, até porque, tipo, eu não conseguia, sabe? Eu tinha um pouco de dificuldade, então... Mesmo assim, é te travando. Aí, por exemplo, esse bloquinho que você foi já é mais a sua cara, algo que você gosta mais, você fica mais à vontade. Eu já fui em outros eventos, assim, até aqui em São Paulo de terror. Aí, geralmente, já é... Eu acho que também já é uma coisa assim que talvez o meu cérebro já pensa, aqui provavelmente vai ter gente que me conhece, então já vou me acostumando, mas eu já me acostumei, assim, Entendi. bem. Uma coisa que eu queria até perguntar, que eu tava olhando no seu Instagram, é que você gosta de praticar artes marciais. Comecei Faz pouco tempo? Fez 1 ano em dezembro. Tem um tempinho. É, Tá fazendo jiu-jitsu. jiu-jitsu, sim. Como é que tá sendo essa experiência pra você? Eu nunca pensei em fazer um esporte mesmo. Eu já fiz, quando eu era mais nova, eu fiz natação. Eu fiz um pouquinho de karatê uma época, mas bem pouquinho. Aí eu lembro que eu comecei querendo fazer Muay Thai. Daí minha academia acabou tirando o Muay Thai e ficou só Jiu-Jitsu. Daí eu pensei, se você faz Jiu-Jitsu, não me xingue. Mas era aquela coisa da minha cabeça. Eu pensava, não deve ser tão difícil, porque é só no chão. É muito difícil, cara. É muito cansativo, é terrível. Eu não imaginava que era tão, assim, intenso. E acabou que eu meio que gostei, assim. Já passei alguns perrengues, assim, de ter me machucado, assim, mais do que eu gostaria de ter me machucado. Chave, braço. Já fiquei com o olho roxo. Nem sabia que era possível ficar com o olho roxo no jiu-jitsu. Isso pode? Isso pode? É que eu tomei uma pernada, eu só senti a perna. E eu lembro que foi, tipo, uns 3 dias antes do Natal. Então eu passei o Natal com o olho roxo, assim, foi terrível. Mas, assim, eu acabei gostando, até porque... Na minha academia específica, eles focam algumas aulas em autodefesa. Então, é muito legal isso. Não é só o jiu-jitsu esportivo. Entendi. Também tem a parte de autodefesa. Legal. É legal, tipo, porque, sei lá... Não sei se... nunca sabe quando precisa, né? Eu não sei se eu seria o tipo de pessoa que ficaria travada em uma situação de emergência, mas talvez lá no interior do meu cérebro ainda tenha algumas informações. Eu ia ficar travadíssimo. Mas, que nem eu falei, faz 1 ano que eu comecei, e se tudo der certo, talvez na metade do ano eu já consiga fazer o exame para pegar a faixa azul, ou no final do ano, né? Vai depender do meu mestre, se ele achar que eu estou pronta. Mas você acha que tá indo bem? Eu acho que sim, eu confesso até porque eu às vezes viajo bastante para São Paulo, eu acabo perdendo um pouco as aulas, né? Daí eu tomo umas bronquinhas, mas eu sempre tento tá indo. Mas você pensa em competir ou só realmente... Às vezes eu já pensei em competir só pra ver como é que ia ser. Só que eu sei que às vezes na competição é muito diferente da aula prática, né? Porque a gente faz a prática na aula, né? Porque
dá pra fazer o que a gente fala que é o rola, né? O que é rola, tipo né? Fazer um rola. a competiçãozinha ali. Geralmente nas aulas os professores pedem, né, pra pega mais leve, vai com calma, né? Porque Sem olho roxo. sem olho roxo, Por embora favor. tenha acontecido. Eu já pensei, só que eu não sei, talvez. Tá Vamos aguardar. amadurecendo, né? Tá Nossa. amadurecendo, porque daí eu sei que eu vou ter que me dedicar bem mais. Vou ter que ir Então, com é um tempo mais que você fica longe, né? frequência. Vou ter que ir com mais frequência e Aí tal. você tem que abdicar de uma coisa ou de outra. Sim. É, Daí... eu estudei, gente, eu faço sempre lição de casa boa. Tanto que a gente tava conversando ontem, que a gente fez um outro projeto, que um dos primeiros vídeos do seu TikTok foi você fazendo degustação, Uhum. review de Monster. Aí eu falei, vou trazer o quê? Você Monster! patrocina nós. Monster, por favor, tanto precisando. E aí, eu tava vendo, assim, até com a Lorena, que você fez uns reviews de Monster aí. Uhum. Falei, pô, vou pesquisar pra ver o que ela mais gosta. Uhum. Aí, vi o roxo, fui lá comprar. Não tinha. Não tinha um roxo. Eu falei, vou pegar o de melancia, que é o que eu prefiro. Eu gosto desse também. Aí, ó, Os únicos que eu não sou muito fã é o de chá. Que não é ruim, mas é que é meio chá. esquisita a aquele sensação. verde, né? É que tem um dragão, assim, é meio esquisita a sensação. E eu falei, vou levar pra elas. O de chá? É. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não trouxe, eu acertei mais não. Ponto pro Vitor. Mas bom, quando você quiser, fica à vontade. Ó, tirei até algumas pautas aqui, pessoal, pra vocês verem. A gente tava conversando ontem também, que eu lembrei, de lendas urbanas. Uhum. Você acompanhava muito isso? Eu assistia todo domingo no Gugu. Aí eu lembro que depois o Celso Portiolli começou a fazer o Novas Lendas Urbanas e eu assistia todo domingo. Tinha alguma que você gostava mais que, quando você era pequena, te deixava um pouco mais... Eu lembro que eu assisti todas, assim, Ai, possíveis. Eu lembro que, acho que eu até comentei, que a que me deu trauma, assim mesmo, foi a do jogo do copo. era o jogo Porque do eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu tenho quase certeza que tinha uma cena, assim, que era meio que a cena final, que acontecia um acidente de carro, e a mulher tava, tipo assim, inclinada e a boca dela escorria sangue. Daí eu lembro que eu fiquei super assustada, ainda mais porque na época o pessoal da minha escola tava jogando o jogo do copo, eu não jogava. Não façam isso, pessoal, Eu não sabia façam. da existência, assim, eu via e tal, mas eu tinha muito medo, eu não participava. Então, eu lembro. Cara, Acho que talvez até por isso tenha me dado mais medo, mas eu lembro de vários, assim, eu assistia todos. quem nunca tentou invocar a loira do banheiro? Eu ficava... Não. Sempre, todo dia. Eu falava, pessoal, para de brincar com esse negócio aí. Aparecer alguém, Sim. e eu não vou me meter. E aí tem essas lendas urbanas e tem os casos reais, brasileiros. Geralmente é o que o pessoal mais acompanha, que tá sempre na TV e tudo mais. Algum desses, hoje, você já pegou pra estudar a fundo? Ou tem algum que te deu esse chamariz pra você começar a gostar? Algum brasileiro? Brasileiro especificamente? É que você falou que prefere os antigos, né? Eu acho que... Eu não vou lembrar exatamente qual foi o primeiro caso que eu trouxe pro meu perfil, mas eu acho que um dos primeiros, assim, que eu lembro que eu li bastante foi o caso do Maníaco da Cruz. Que é um caso que aconteceu no interior, acho que do Mato Grosso. Não sei se é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso agora, Não mas acho que é confunda, Mato pessoal. Grosso. Não é o Maníaco do Parque. É o Maníaco da Cruz. Da Cruz. Esse eu não conhecia. É que ele foi um serial killer de 16 anos de idade, então, tipo, já tem isso, né? Que com 16 anos ele já começou a cometer os crimes dele numa cidade do interior, que ele ficou conhecido como Maníaco da Cruz porque ele sempre deixava o corpo da vítima em posição de cruz, com os braços abertos, com as pernas juntas. Ele também... Opa, olha só! Jesus amado! Nem começamos casos sobrenaturais ainda. Vou até deixar assim, por favor. Ó, quietinho. Quietinho. Tá, não. Ó, só não, só porque eu ia falar que uma das vítimas foi encontrada num cemitério. Então, tipo assim, era uma coisa assim, então, tipo, cara, imagina, eu nasci em cidade do interior. Naquelas que não acontece nada. Imagina começa a acontecer isso na sua cidade. Então, obviamente, as pessoas ficaram muito desesperadas. Foi um pânico mesmo que foi instaurado na cidade. Também tinha uma coisa que, inicialmente, ele sempre matava no mesmo dia, tipo, dia 24. Se não me engano, foi dia 24. Todo dia 24 do mês tinha algum assassinato. E uma coisa que eu acho interessante nesse caso foi, considerando que esse caso aconteceu no Brasil, numa cidade do interior... A polícia, na minha opinião, eles foram muito inteligentes na investigação. Porque, tipo, esse caso, se eu não me engano, aconteceu em 2008. E eles tiveram a ideia de olhar redes sociais. Tipo, foi uma 2008. coisa... Era o Orkut, justamente. Então, eles decidiram olhar o perfil de uma das vítimas,
que no Orkut, né, pra você que é novinho não sabe, né, Orkut é top, comunidade, tinha meio que uma comunidade lá fazendo homenagem a uma das vítimas e eles decidiram olhar o que as pessoas estavam comentando, né? Dando uma olhada, todos os comentários 100% fazendo sentido, tipo, ai, minhas condolências, ela, tipo, fazendo homenagem, expressando homenagem àquela vítima. Só que tinha um comentário de um perfil que a polícia falou, isso daqui tá meio estranho, né? Que era se eu não me engano, o perfil se chamava Dog Hell 666. Já era um fake... Já era um perfil meio esquisito e a polícia já percebeu que tinha toda aquela coisa que ele deixava umas cruz nas cenas do crime, já tinha essa coisa. E ele fez, tipo, um comentário, ai, mortos não mandam recados, seus idiotas, sabe? Tipo, era um comentário muito estranho. E daí eles literalmente foram olhar o perfil dessa pessoa e era, né, o Jonathan, que foi o maníaco da cruz. Era um perfil, assim, bem esquisito, que seguia várias páginas bem estranhas, assim, do tipo, eu gosto de ir no cemitério, nada contra. Eu gosto pela arquitetura, eu acho interessante, mas, tipo, casando tudo era muito estranho e com o nome do assassino... Foram ligando. Foram ligando os pontos e teve uma vítima que sobreviveu, porque ele fazia uma entrevista com a vítima antes de matar ela. Caramba. Porque, por exemplo, ele pegava a pessoa andando sozinha na rua e começava a entrevistar ela. E teve uma moça que sobreviveu, porque ele matava pessoas que ele julgava ser impuras, né? Aí, se você fosse ver, eram pessoas homossexuais. Tipo, puro preconceito foi movido por trás, né? Moralismo também, porque tinha uma das vítimas que não era virgem mais, sabe? Então, tipo, ele julgava as pessoas. Você achava no direito de fazer isso. Você achava no direito de fazer isso. E essa vítima que sobreviveu na cabeça dele era uma menina pura. E uma coisa bizarra é que depois essa menina conseguiu identificar ele. E também uma das vítimas que foi assassinada, e se eu não me engano... uma das vítimas que foi assassinada ficou recebendo uma ligação de um número. E era o número do Jonathan. É que eu não lembro agora se foi uma pessoa que foi uma vítima ou se foi essa vítima que sobreviveu que ficou recebendo essas ligações. Entendi. Mas, de qualquer forma, a polícia percebeu que um desses celulares estava recebendo uma ligação, daí eles conseguiram a quebra do sigilo e era o mesmo dono do perfil. Então, foi um caso, assim, que eu lembro que eu fiquei muito chocada, assim, tipo... e uma coisa também diferente que aconteceu nesse caso é que, por ele ter 16 anos, pelas leis brasileiras, ele deveria ter ficado preso 3 anos, né? Mas ele tá preso até hoje, porque ele tentou fugir da prisão, ele tentou fugir pro Paraguai, então ele foi preso novamente. Pelo que eu pesquisei da última vez, ele agride os carcerários e tal, então por algumas questões dele ser considerado ainda perigoso nos dias de hoje, ele dá um jeitinho ali pra ele permanecer preso. Então foi esse um dos casos que me marcou. E é brasileiro. Não é tão conhecido que nem o Maníaco do Parque, que você citou, que inclusive era admirado pelo Jonathan. Ele tinha um pôster do Maníaco do Parque no quarto dele. E ele falava, né, que ele queria fazer mais vítimas que o Maníaco do Parque. Caramba. Então, às vezes acontece disso, deles se admirarem, assim, de um serial killer. Um admirar o outro, ou então eles se odiarem, porque alguns deles chegaram a se conhecer na prisão depois e deu briga, assim, esse tipo de coisa. É meio bizarro falar isso, né? Mas alguns foram amigos, outros se odiavam, falaram mal um do outro, então, Caramba, eu não fazia ideia desse. Fazia. É curioso, né, esse caso. Sim. Porque até 2008, a polícia foi numa contramão. Eu achei muito inteligente isso deles terem esse insight de olhar a rede social. Porque, querendo ou não, era uma cidade pequena e uma polícia que provavelmente não tinha experiência em investigar um caso de serial killer. Então, tipo assim, então achei muito genial, assim, a ideia que eles tiveram nessa investigação. E pela idade que ele tinha, como você citou, 16, se eu não estiver enganada, geralmente a Fundação Casa, né? E no caso, hoje em dia, pelo que eu me lembro, ele tá numa prisão convencional. Acho que agora pela idade, acho que sim. Caramba, que sinistro. E aí, caiu até um negócio aí, eu não falar pois é. eu já ia falar até, você ia falar de casos sobrenaturais. E assim, eu não tenho tanto conhecimento. Assim, eu sou muito medroso. Eu também, eu tenho um pouquinho de medo. Não parece, mas... Tem algum que você acha que é legal contar, alguma história? Até pra mostrar, não sei, pro público,
um pouco do seu trabalho, geralmente, que se faz, contas, histórias. Até eu tô curioso também. É que teve um caso específico sobrenatural, que eu contei assim, que eu lembro que eu fiquei assustada porque aconteceu umas coisas assim na live, parece que colaborou assim com tudo. Olha aí, tá isolado. Só que esse caso depois até foi uma coisa curiosa, porque quando eu fui pesquisar ele a primeira vez, eu encontrei só a versão dele sobrenatural. Aí depois que eu fui descobrir, por meio de seguidores, que existe uma outra versão envolvendo saúde mental. Geralmente em casos sobrenaturais eu sempre trago as duas versões. E aí eu não sei se é porque esse caso tem filme, aí justamente por isso talvez eles não queiram revelar o outro lado. Sim. Mas depois de eu cutucar muito, eu achei as duas versões, né? Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre as duas, né? Sim. Não vou lembrar exatamente o nome da menina que foi a vítima, mas esse caso inspirou um filme de terror que é muito bom. Eu recomendo, chama Verônica, que é um filme espanhol de terror, tem lá na Netflix, se eu não me engano. Sim. Que conta a história de uma menina que dizem, né, que tava brincando de tabuleiro Ouija com as amigas dela. E o professor encontrou aquele tabuleiro Ouija, encontrou elas jogando, porque elas estavam tentando entrar em contato com um namorado de uma das amigas que tinha morrido num acidente. Ele encontrou ali elas jogando e quebrou o tabuleiro. E assim, não sei se vocês já viram sobre o tabuleiro Ouija, que é aquele tabuleiro que tem as letras que você vai conversando com os espíritos e tem meio que as regras do tabuleiro Ouija, que você não tem pode... Tem até o filme, né? Tem. Você não pode jogar sozinho, você não pode jogar em cemitério, e uma das regras é que você não pode encerrar sem dizer adeus, sem encerrar mesmo a sessão, tipo, interromper, não pode, né? E dizem que foi isso que aconteceu, né? Interrompeu ali a sessão, e as meninas, né, as amigas, teriam dito que... eu não lembro, eu realmente não lembro o nome dela agora. Que tava saindo fumaça do tabuleiro. E ela teria inalado essa fumaça, e depois disso ela começou a ter um comportamento muito estranho. Então falaram que os pais começaram a falar que ela ouvia vozes, que ela parecia que estava muito perturbada, que ela falava... A partir desse dia. A partir desse dia que ela começou a falar que via vultos. Enfim, ela começou a ter aqueles comportamentos que levou os pais a considerarem que talvez, inicialmente, ela estava passando por algum problema de saúde, mas depois, principalmente, a mãe começou a achar que talvez ela tivesse com algum problema de possessão. De qualquer forma, ela morreu uma certa noite. Nunca foi identificada a causa da morte dela, ela morreu. Mas, assim, aconteceu muita coisa de dizerem que aparecia arranhada, assim, na parede. A família também tinha uma cruz na parede que falaram que simplesmente sumia, sabe? Umas coisas meio assim, tipo, bem de filme de terror mesmo. Uhum. E mais tarde, assim, depois da morte dela, a família continuou sendo perturbada. E também, né, tem uma foto, que era uma foto dela que simplesmente pegou fogo, assim, tipo, Meu Deus. Isso não deixa de ser bizarro, porque realmente, se você for olhar a foto, só queimou bem no rosto dela. Tá. Mas, enfim, a outra versão, né, foi depois de eu cutucar muito, eu descobri que os irmãos falaram que a mãe era meio... Ela era aquela pessoa que parecia que queria chamar a atenção das pessoas, então os irmãos dela acreditam que a irmã realmente sofria de condições... saúde mental, de epilepsia, esquizofrenia, e a mãe meio que negligenciava esses cuidados médicos da filha e assumia que ela estava sendo possuída e que muitas das coisas que aconteciam não foram bem do jeito que aconteceu. Tava se isentando da culpa. Mas uma coisa assim que o pessoal fala muito nesse caso é que foi a primeira vez que um relatório da polícia da Espanha mencionou eventos sobrenaturais. Porque os policiais, eles foram chamados certo dia para casa da família e chegando lá, eles vivenciaram coisas sobrenaturais, mas depois os irmãos chegaram a confessar que a mãe pediu para eles fazerem barulho, sabe? Algumas coisas assim. Então, tem esses dois lados, que é muito importante a gente mencionar essas questões de saúde mental, porque tem vários casos, assim, que o pessoal conhece como sobrenatural, que, na minha opinião, foi questão de saúde mental que foi negligenciada. Mas esse caso acabou acontecendo de eu contar a primeira vez e depois só eu descobri esse segundo lado, porque realmente foi muito difícil de encontrar informações, até, não sei se é porque é um caso que aconteceu, não sei se foi em Madrid ou em Barcelona, mas foi lá na Espanha. Talvez seja por isso que foi um pouco mais difícil de achar. Mas, de qualquer forma, quando eu tava contando esse caso numa live, aconteceu várias coisas estranhas, assim, Eu tava gravando pro meu podcast, a gente perdeu todos os áudios. E eu tava fazendo a live, eu mostrei, assim, a foto dela. E eu fechei o PowerPoint, né, pros seguidores pararem de ver. E eles falaram que tava aparecendo a foto dela ainda. Daí eu entrava na live... pelo meu celular pra ver se tava aparecendo mesmo, porque vai que estavam me zoando, né? Aí tava realmente aparecendo a foto dela e eu deletava assim. Não saía. Não saía. Eu abria de novo, deletava, não saía a foto dela. Então, assim,
não deixou de ser assustador. Independente se o caso foi real ou não, não Sim. deixou de ser assustador. É marcante, né? E marcante, assim. Então, me deu um medinho. Eu vou confessar que me deu um medinho. Eu tô com medo agora só de ouvir um pouco. É. Mas é importante também a gente mencionar que é importante sempre a pessoa também cuidar da sua saúde mental. Sim. Porque pra não chegar em casos extremos, a gente nunca vai saber o que aconteceu, a verdade, né? Acho Infelizmente. bem difícil. É. Muitos casos, a gente provavelmente nunca vai saber a verdade, né? Muitos Casos infelizmente. a gente vai ficar sempre naquele e se. É, tem casos que nem eu falei que não tem solução até os dias de hoje. E se você for ver o caso, assim, realmente tem alguns que não dá pra entender o que aconteceu. Você olha Sim. assim, tipo, o que aconteceu? Não sei, tipo, assim. E você, como vive isso, você deve muitas vezes se martelar e falar, puta, esse caso. O que será que aconteceu realmente? Já teve alguns casos que eu pensei, não, acho que foi isso, mas eu não posso afirmar nada, só fica assim na teoria, assim, na cabeça. Nossa, mas hoje não tem nenhum aqui, assim, que você fica, não sei, estudando ou pensando o que será que aconteceu. Ah, tem vários, mas é que geralmente esses casos sem solução, eles são enormes, assim, tipo, sim. porque tem muitos detalhes, mas um, sim, que é mais curto é o do Lars Mittek, que ficou conhecido como o caso do aeroporto, e esse eu não tenho teoria, gente, eu realmente não sei o que aconteceu com ele. Ele foi um caso que ele chegou a viralizar bastante na internet, porque tem o vídeo, né? Sim. Então, o Lars, ele foi um jovem que, junto com os amigos dele, foi visitar o leste europeu, ele era da Alemanha, e se eu não me engano, ele foi pra Bulgária, e já tem aquela vibe meio albergue, né, de filme de terror. Então, ele foi ele foi pra um resort com esses amigos. E chegando lá, né, assim, na noite que eles estavam ali no resort, ele decidiu que ele não queria jantar com os amigos, que ele queria dar uma volta pra conhecer o local. E depois disso, né, que ele voltou, ele falou que ele tinha se envolvido numa briga com um bar. Com um bar não. Ele tinha se envolvido numa briga em um bar por causa de futebol. Porque ele torcia pra um time, os outros caras estavam lá torcendo pra outro. E eles teriam se envolvido numa briga e depois disso ele começou a falar que ele sentiu uma dor muito forte no ouvido, aí ele foi no médico e descobriu que o tímpano dele tinha furado. Aí o médico acabou achando que talvez isso tivesse acontecido na briga, Sim. até aí, tipo, trágico, mas era isso, né? E por conta, né, do avião ter muita pressão, ele falou pro Lars ficar mais alguns dias ali, porque ele poderia perder, né, a audição. Se o ele... tímpano não recupera, o tímpano não recupera. Não, acho que... Não sei. Não sei, melhor. Eu também não vou. Deixe no chat. Recupera ou não recupera? Agora bateu essa dúvida. Mas, de qualquer forma, né, pra pelo menos ele não perder 100% a audição, né? Então, ele receitou um antibiótico pra ele. Aí, né, os amigos do Lars falaram, a gente fica mais alguns dias com você até você se recuperar. Ele falou, não, eu vou pra um hotel mais barato, vou me recuperar, daí eu vou embora. Os amigos foram embora, o Lars ficou sozinho nesse outro hotel. E os funcionários desse hotel começaram a falar que ele estava tendo um comportamento muito estranho, que parecia que ele estava achando que ele estava sendo perseguido. Aí, na madrugada, ele liga pra mãe dele, pede pra ela cancelar os cartões de crédito dele, que já é uma coisa estranha, porque teoricamente ele pode fazer isso sozinho. Sim. Aí depois, algumas horas depois, ainda de madrugada, ele liga pra mãe dele de novo, falando pra ela que ele estava sendo perseguido pelo aquele grupo de homens que tinha brigado com ele, e que ele não queria morrer ali, que ele estava desesperado, que ele não sabia o que fazer, daí ele desliga a ligação. Aí, no outro dia de manhã, ele já decide ir embora, voltar pra Alemanha. Aí, ele chega no aeroporto, e é aí que vai ter o vídeo, né? Sim. Então, ele chega no aeroporto, o taxista que levou ele até o aeroporto fala que a pupila dele estava muito dilatada, que era a única coisa que ele se lembrava. Daí, o Lars, o vídeo é bem assim, ele entra no aeroporto com as malas, aí lá no aeroporto tinha um médico. Daí ele foi consultar com o médico pra ver, né? Pra ele poder pegar o avião e por aí vai. Aí, de repente, né, o médico, mais tarde, no depoimento dele, fala que o Lars começou a ficar desesperado, que ele teria visto um funcionário ali do aeroporto e, sei lá, aquilo desencadeou algum gatilho nele. Daí ele falou que não queria morrer ali, que ele tava sendo perseguido, e ele simplesmente larga as malas dele e sai correndo. Aí ele sai correndo pelo aeroporto, corre pelo estacionamento, pula um muro e simplesmente ele desapareceu depois disso. Nunca mais foi visto? Tem tratamento, a perfuração no tímpano. Tem tratamento, aí sim, loiro, boa. Tem tratamento, mas não, nunca mais, nada. Ai, tem uma pista dele, não tem nada, ele simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com o tímpano dele, nada. Então, tem a teoria de gente que acha que talvez ele tivesse uma esquizofrenia que ele não sabia, embora não tenha... A família falou que ninguém na família tinha esquizofrenia, embora não necessariamente você precise ter a parte genética. Influencia bastante nos casos de esquizofrenia, mas não necessariamente é só isso. Tem as pessoas que acham que talvez por causa da lesão ele começou a ter alguma alucinação. Até onde eu vi, a medicação, né, o antibiótico que ele estava tomando não seria capaz de fazer tudo isso.
Mas outra teoria que tem é, por exemplo, envolvendo drogas. A família fala que ele não usava drogas, né? Mas nunca vai ser possível saber. Mas, assim, supondo que realmente ele nunca tivesse usado e ele usou pela primeira vez. Às vezes pode ser que seu primeiro uso talvez tivesse desencadeado essa paranoia. Ou às vezes ele pode até, enfim, nas baladas, alguém pode ter dado alguma coisa e ele nem sabe. Perceber. Ou realmente ele estava sendo perseguido. Embora uma coisa muito estranha, que se vocês forem achar o vídeo, é bem fácil de achar no YouTube... Não tem ninguém atrás dele. Se você olha assim, ele corre e sai correndo sozinho, assim, não tem ninguém atrás dele. Então, Caramba. tipo, é meio esquisito. Tem, obviamente, aquelas pessoas que acham que talvez ele possa ter sido vítima de tráfico humano. Embora as mulheres sejam as maiores vítimas em tráfico humano justamente, né, pra fazer trabalho sexual. Homens também são vítimas Sim. de tráfico humano, às vezes até para tráfico de órgãos ou para trabalhar em questões voltadas a tráfico de drogas. Então, tem aqueles que acreditam nisso, tem gente que acredita que realmente ele estava sendo perseguido por pessoas perigosas. Então, tipo, realmente não dá pra saber o que aconteceu, porque depois que ele pula o muro do aeroporto, ele sumiu. E, como eu falei, isso aconteceu bem na Bulgária, leste europeu, e lá, infelizmente, é um dos países onde acontece o maior número de incidência de tráfico de órgãos, né? Não sabia. Um dos maiores na Europa, né? Entendi. Então, tem muitas teorias, mas realmente esse caso assim, é um que não dá pra entender o que aconteceu. Pesquisei, hein, pessoal. Porque ele simplesmente sumiu. Não dá pra saber, ele Foi em simplesmente... que ano? Acho que, se eu não me engano, foi 2014, não faz Caramba! tanto tempo assim. Eu tava pensando em 1980. Não, isso, se eu for parar pra pensar, já tinha uma tecnologia mais Já avançada, tinha. mas... Pra ele sumir assim nos tempos de hoje é muito difícil, né? E que nem eu falei, ele sumiu, não foi encontrado o corpo, não foi encontrado nenhuma outra gravação, não foi encontrado mais nada. Ele simplesmente, parece que realmente assim, ele evaporou, desapareceu. Então é muito estranho esse caso. Caramba. Essa daí... Toma, tá, Lori? Essa daí você... Comentem a sua teoria. Comentem que eu tô louco pra saber. Quer mais... Ah, não, tem água aqui. Pra deixar aqui mais leve, eu vou até te perguntar aqui, saiu... Marisa, Leide, a gente conversou, vou te chamar de Marisa, Tá bom. tá bom? Leide, que você... no seu tempo livre, o que você curte fazer? O que você curte assistir? O que você curte fazer pra dar uma... Espairecida. na cabeça? Eu gosto de ir na academia. Fitness? Mais ou menos. Eu tento, né? Mas... nem sempre. Quando dá aquele pico de energia? Às vezes eu vou... Ou como, justamente porque eu trabalho em casa, fazendo os vídeos, eu faço tudo em casa, às vezes enche o saco, sabe? Daí Você quer dar uma saída? Pra dar uma saída aí na academia. Aí eu gosto de ir caminhando pra academia, né? Fazer minhas coisinhas lá, aula de jiu-jitsu. Então, tem essa parte mais esportiva, vamos dizer assim. Essa parte atlética. Nem tanto. Eu gosto também de sair também pra passear. Meu tipo de rolê em cafeteria, comer bolos. É o que eu Nossa. gosto de fazer, comer um bolinho, Bolinho tomar um bom. chazinho. Gosto É o de que eu bolo. gosto de fazer bem relax. Mas eu também gosto de jogar, gosto de assistir filme, Você ler. tinha falado que gosta de série pra passar o tempo. Assistir coisas assim aleatórias. Largados e pelados. Largados e Pelados, Cake Boss, 90 Dias pra Casar, todas essas coisas maravilhosas. Séries, reality show você não costuma assistir. Eu até confesso que, por exemplo, esse Big Brother eu tô acompanhando menos, mas às vezes eu assisto, assim, porque minha avó gosta de ver, às vezes eu assisto com ela. Legal. Se te chamasse, você iria pra um reality show. Não sei. Sério, você não sabe? Eu não sei, porque... Marisa, vem pra Fazenda. Pra Fazenda, acho que não, Não. né? Acho que é mais perrengue pra Fazenda. É bem mais mais perrengue. treta, né? Porque você tem que fazer tudo. Você tem que tirar ali de vaca. Porque, assim. querendo ou não, no Big Brother você fica mais de boa. Você fica ali mais no cantinho, tem as provas, mas você não tem que cuidar. Eu gosto de animais, não tô falando que Sim. não, mas É eu mais acho que treta pra quem não tá acostumado com é mais isso. perrengue. Eu gosto muito de animais, né? Tenho minha cachorrinha, sou apaixonada, mas eu acho que eu acho muito mais pesado ir pra Fazenda. Nossa, com certeza. Eu acho muito mais pesado. 6:30 da manhã tocando lá o galo. Então, eu acho. Aí tem que tirar o lixo, tem que limpar o celeiro, tem que... Sim, deve ser. E, deve ser gostoso, eu acho. Eu gosto de animais, só que eu acho que todo dia, pra quem não tá acostumado, deve dar aquele baque. Assim. Não tô falando que eu não ia, tá fazendo. Se você quiser me chamar, eu vou, tá? Por Só- 1,5 milhão, assim, garantida. Tá louco, eu meto até o Becker lá, tá, gente? Eu brigo com os outros. No Big Brother você é mais tranquilo, né? No Big Brother você vai lá, acorda, piscininha. Eu acho que é mais tranquilo. Fica tranquilo. Não sei, assim, como que eu iria em prova de resistência, essas coisas. De atenção, eu sei que eu ia errar todas. Eu sempre fico pensando, assim, quanto tempo que eu ia aguentar nas provas de resistência, mas acho que eu não aguento muito. Sério. Eu acho que não. Mas você acha que lá você ia ser mais
Good vibes? Você acha Eu que não você ia tretar sei. muito? Eu não sei, porque eu tenho uns 5 minutos, sabe? que Ah, às vezes... testar sua paciência, você vai... É. E aí, qual que foi? É. Aí você já ia... Eu não sei, é que não dá pra... Às vezes, mas Você também, fala né? que vai fazer a coisa, Mas não vai. eu brinco que quem geralmente faz aqueles VT lá prometendo demais é planta, né? Então, assim, eu não sei como é que eu ia ser, porque geralmente quem promete demais chega lá não faz vai, nada. Né? Se falar comigo, eu vou gritar na cara. Aí a pessoa dormiu o reality show inteiro. Então, tipo, tá. eu não sei, eu realmente não consigo ter a projeção de como que é. Acho que ia depender muito também de quem ia estar lá. Sim. Não- É legal a projeção que pode dar também na sua carreira, né? É, E isso você também sim. conseguir... Ou ser cancelado. Que as brincadeiras- Que às vezes o cancelado ele faz mais sucesso do que o pessoal que não aparece. às vezes sim, não. Eu não sei. Tipo, É que o tempo inocente, às vezes. às vezes o tempo inocenta. Você viu a Carol Conká? Quando saiu, foi... Hoje em dia ela tá Nossa, bem. Hoje tá super bem. A Globo chamou ela pro The Masked Singer lá. Teve o reality show dela, né? Então, é porque às vezes o pessoal fala assim, quando tá vendo, fala assim, ah, não, tá errado, tá errado. E vai passando o tempo, o pessoal fala, não, falta a Carol Conká aí, pra botar esse cara no lugar dele. Isso é verdade. Não dá. O público, ele é meio ambíguo também, né? Porque às vezes eles querem alguém que faça barraco, aí chega a pessoa que faz barraco, daí não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Tem um pessoal que é bom. Eu tô pelo entretenimento. E eu quero ver entretenimento. Ah, não, eu torço pra... Eu quero briga. Eu quero ver de fofoca. Ver gente dormindo, eu jogo The Sims, se duvidar. Até o The Sims tem mais treta. Você gostava de jogar The Sims? Acho que foi o primeiro jogo, assim, Sério? que eu comecei a jogar foi The Sims. Sempre Caramba. tacava fogo na minha casa. Aí depois que eu descobri que tem que pôr um alarme de incêndio. Eu nunca Tem. joguei na minha vida. É que eu gosto do The Sims 3. Eu cheguei a jogar o 4. Sim, Até tenho o 4 no meu computador, mas na minha opinião, The Sims 3 é superior. mas é tipo... Gente, eu sei que é febre, todo mundo já jogou. Eu nunca parei pra jogar. Você tem que fazer o quê? Construir uma família, uma casa? É um Você simulador vive. de vida, né? Você cria a família, você cria a casa. Se você quiser, você vai cuidando deles ali. Eles têm emprego, eles podem casar, ter Cara, eu não filho. sabia. Ah, que legal. Aí eu até fiz uma live uma vez que a gente montou uma mansão de torturas, assim, porque o objetivo era torturar todas as pessoas. Aí tem o clássico, né? Que quem joga The Sims sabe que é tirar a escada da piscina, que daí eles não conseguem sair. Enfim, a gente ficou fazendo as coisas, mas eu, criança, já fazia isso. Eu percebo da criança. Você bota o pessoal na piscina e tira a escada? Aí eles não conseguem sair. Isso pelo menos no The Sims 3 dava pra fazer. Aí eu lembro quando... Uma coisa que eu lembro que eu fiz quando era criança era trancar a pessoa dentro de um quarto, assim, sem nada, e ver quanto tempo que... Criança é um bicho do cão. Eu já Cara, fiz isso. Sério? Já. Cara, eu não sabia. E o pessoal, tipo, mas você, tipo, morre no videogame? Não dá. Morre. O personagem pode morrer, pode. Às vezes ele morre de velhice, né? Ou na Conforme- piscina. Ou sim. na piscina sem escada, ou de acidentes. Pode Desidrata. acontecer várias coisas. Ah, Tem múltiplas possibilidades. Mas só minha defesa, essa live específica era o chat que dava as dicas do que eu tinha que fazer, tá? Com os personagens. Então, o pessoal ficava, não, faz isso aí que eu quero ver. Sim, O pessoal fala porque eles não... Sim. Eles querem ver a maldade. eles querem ver a Você maldade. sabia. Falou assim, pô, a Marisa com certeza vai fazer isso. Aí pediam pra você fazer. Hoje Entendeu? você geralmente faz muita live jogando? Eu faço geralmente toda segunda-feira, é live jogando, quarta e sexta é live Acompanho. contando casos. Aí pode ser live especial de casos sobrenaturais, ou pode ser de casos criminais. Instagram ou... ou Twitch? Eu faço no TikTok, mas em breve eu quero estar na Twitch também. Ah, legal. Teoricamente, minha conta na Twitch já existe. Ah, Tá olha, lá, Lady olha. From Stars, mas ainda não tá tendo live lá. Ah, entendi. Aí você vai migrar pra lá. Na verdade, eu quero tentar fazer todos os lugares ao mesmo tempo, sabe? Porque dá pra fazer. Ah, entendi. Você vai fazer simultânea. É, Ah, legal. vou ver. Ah, porque a Twitch é bom pra fazer justamente live, né? Eu não sei só se na Twitch daria pra fazer de casos criminais, mas de jogos, assim, tô pensando em fazer porque pelo menos de jogos. De restrição, né? Mas de jogos, assim, acho que vai rolar. Aí Porque- você vai ficar jogando The Sims. Não sei- que The Sims faz tempo que eu não jogo, mas Aí, ó, eu vai vou... ser bom. Eu vou entrar na live e falar, joga The Sims. Tortura, tal forma, tô brincando. Melhor. Vou falar assim, joga Resident Evil. Não. Eu Não, tô sabia. brincando. Não, eu gosto de Resident Evil, só que eu tenho mais a memória de eu assistindo pessoas jogarem do que As eu gameplay jogando. lá, o pessoal É, assistindo. porque eu lembro da minha tia, do meu tio, que tinha videogame lá em casa, eles ficavam jogando e eu ficava assim, só eu olhando, só jogava. olhando, só olhando. Ah, eu não tenho coragem, eu fico jogando só. E minha avó não deixava. Minha avó Pac-Man. deixava eu assistir, mas não deixava eu jogar. Tinha aquele Assiste aí, aquele mano. jogo Bullying, ou era Cara, esse jogo é muito bom. Do PlayStation 2. Os dias de hoje, eu não sei se esse jogo seria
fomentável de existir. Mas eu lembro que uma vez eu tava jogando, assim, eu nem sabia, eu era muito pequenininha. Eu lembro que eu não conseguia nem segurar o controle direito. Sim. E minha avó descobriu que eu tava jogando e ela... Esse jogo você não pode jogar. Só porque você vai trocar soco com Só os porque você faz bullying com todas as pessoas da face da Terra, né? Mas é literalmente essa a proposta do jogo, mas... É. Eu acho que é por isso que não lançaram um novo, né, eu acho. Porque eu não sei como é que seria hoje em dia um jogo desse, né? Eu acho que não... Não sei se faria tanto sucesso. É porque é muito estranho, né? Você tem um jogo que o intuito é você... Fazer um bullying, né, com as pessoas. Mas eu lembro que eu assistia, principalmente meu tio jogando esse, aí eu sei, tipo, eu lembro, não vou saber com detalhes, mas eu via a história inteira, assim. Ele jogava muito GTA, GTA eu jogava só pra ficar dando volta na cidade, né? Ficar empinando mal. Tomar o dinheiro dos outros batendo. Sim. Óbvio. Atropelando as pessoas porque eu não conseguia dirigir direito. Roubar a ambulância pra salvar os outros, matando todo mundo no caminho. Porque é muito engraçado, porque eu lembro que eu era pequena e eu não tinha coordenação motora. Eu não conseguia dirigir. Tanto que eu lembro que esse eu podia jogar, que era o Guitar Hero. Eu não conseguia jogar no controle, que eu lembro que eu não tinha coordenação com os dedinhos. Cara, é verdade, tinha muito jogo bom. Tinha. Nossa, Guitar Hero, nossa, isso era top. O 3, que era o meu favorito, era o 3. Era o melhor. Tocando assim, muito legal. Eu nunca fiz com a guitarra, né, que tinha, mas eu jogava com o controle. Tinha a guitarra com as corzinhas azul, amarela, vermelho. Com a guitarra eu nunca fiz, mas eu fiz com o controle. Eu, com certeza não ia ter coordenação alguma pra fazer isso. Cara, muito legal. Tinha jogo de carro, eu gostava. Ninguém perguntou, tá, gente? Mas eu vou falar. Podcast é meu. Midnight Club, que era legal pra você ficar montando seus carros. Era legal. Top. Mas GTA era muito bom. Quando eu conheci GTA, pra começar jogando, eu falei, pô, eu vou roubar moto. Você dava um socão pra cair pra trás. Você ia, pegava táxi. Pô, eu botava a musiquinha no rádio. Gente... Bons GTA é vida e vai sair o 6 agora. Vai tá... Lógico, você fazia os códigozinhos, tava no meio da pista, puf, caiu um avião, assim, gigantesco. Você voa de avião. Esses dias eu tava jogando, e esse eu confesso que eu não sei jogar direito sem usar código, que é aquele Age of Empires. Esse é mais de computador. Não, sei. Eu nunca joguei jogo de computador. Age of Empires é muito bom, gente. É sobre o quê? É meio que pra você... Ai, como é que eu posso explicar? É que depende de qual Age of Empires, é um período histórico diferente, assim. Daí você vai construindo... eu gosto de jogar o primeirão mesmo, que é lá dos anos 90. Que você começa como uma vila pré-histórica e você vai evoluindo e você tem que lutar com as outras. Caramba! É bem legal, só que tem muito código. Aí, por exemplo, o primeiro é tipo da pré-história. E tem um código lá que aparece um carro com uma metralhadora, assim. Tipo, é umas coisas bem nesse nível. Só que o carro não é muito bom porque ele mata as pessoas da sua tribo também. Então, você tem que usar ele com moderação. Com mas sabedoria. Eu gostava desse. Caramba! Nunca... Deve ser muito legal. Por exemplo, você tá construindo uma história, praticamente. Daí vai evoluindo o período histórico, assim, é bem legal. Só que eu prefiro um. Eu fui jogar um mais recente esses dias, mas achei muito mais complexo. Daí eu falei, não, eu prefiro um, que ele é mais básico. Tranquilinho. Eu ainda tenho que usar código, mas ele é um pouquinho mais básico. É bom que você vai jogando e vai aprendendo a história. Assim. Sim. Você jogou God of War? Não, esse não. Já viu o gameplay? Eu sei o que é, mas eu nunca joguei esse. Isso vocês sabem, né? Muito bom. Muito top. O que eu ia perguntar agora? Vamos ver qual vai ser a pauta da vez, gente. Assuntos variados. Hoje eu tô indo daqui pra lá, todos os lados. Deixa eu ver, se não... Não sei o que eu te pergunto. Já perguntei do Big Brother, que você falou que iria. Tá. Eu ia perguntar. Tá. A gente comentou ontem que você foi mal interpretada por um seu seguidor seu por causa de um caso que aconteceu no Kansas. Você acha que esse método... Pesquisem aí depois o que aconteceu, ou a gente pode abordar aqui depois. Você acha que esse método que aconteceu, você acha que vai pra frente? Vai continuar essa forma de execução? Só explicando, chama hipóxia de hidrogênio. Mas assim, é asfixia por hidrogênio. Basicamente, eles botam uma máscara na pessoa e vai colocando hidrogênio no lugar, então a pessoa se sufoca, né? Porque ela vai buscar oxigênio e ela não consegue respirar. Sim. Olha, eu não sei, porque pelo que eu entendi, eles tentaram esse novo método porque nessa pessoa específica eles não conseguiram fazer o acesso venoso, né? Eu vi que eles não conseguiram e tiveram que adiar, né? E tem vários... É raro, obviamente, mas tem outros casos de pessoas que também eles não conseguiram fazer o acesso venoso. E também tem casos da pessoa ter tomado, se eu não me engano, 18 injeções letais e não ter morrido, tipo... Vaso ruim não quebra, né?
Depois morreu de Covid essa pessoa, depois eu fui pesquisar. Não é possível. Então, tipo assim, eu acho que assim, não dá pra prever, até porque hoje em dia a pena de morte, ela é uma coisa bem mais burocrática, ela demora muito mais tempo, a pessoa fica anos. Tem estados lá nos Estados Unidos que é mais fácil a pessoa morrer de velhice do que morrer na pena de morte, porque demora Sim. bastante tempo. E essa demora é justamente por conta da complexidade que é o processo judicial de uma pessoa que está sendo condenada à pena de morte. Porque, infelizmente, já aconteceu casos de pessoas inocentes Serem morrerem condenadas. na pena de morte. Acho que até por conta disso, hoje em dia, demora mais. Tanto que, assim, um processo de uma pessoa que é condenada à pena de morte, ele é 5 vezes mais caro do que uma pessoa que foi condenada à prisão perpétua. Caramba. Tem alguns estados nos Estados Unidos que sai mais barato para o estado manter uma pessoa presa em prisão perpétua do que com pena de morte. Porque, por incrível que pareça, é meio caro. Não é uma regra em todos os locais. Isso eu vi em uma pesquisa que foi feita pela Suprema Corte de lá. E, às vezes, acaba saindo mais caro. Então, depende muito. Eu não sei se vai manter. Vamos ter que aguardar. Mas é que, por exemplo, muitos estados lá ainda é legalizada a cadeira elétrica, mas ela é pouco usada. Já caiu meio que em desuso. É meio desumano, né? Tem toda essa questão. Eu acho meio bizarro pensar numa forma humanizada de matar não alguém. tem como, né? Não tem como. Eu acho que, assim, a pena de morte, eu sempre falo, tem alguns assuntos que as pessoas nunca vão ter 100% de consenso. As pessoas vão ser contra, vão ser a favor. Mas, assim, eu não sei. Eu acho que vai ter que esperar um pouco pra ver. Até porque demora muito pra acontecer essas execuções. Mas lá nos Estados Unidos, vamos dizer assim, que o padrão continua sendo a injeção letal. Entendi. Por que será que é mais caro? Porque eles têm que pagar... Não sei, eu não entendi. Eu acho que é os gastos do processo judicial em si. Entendi. Acho que até talvez questões da estrutura, né? Porque tem uma equipe por trás, manutenção, né? Porque existe, por exemplo, câmera de gás, aí é um puta trambolho, não sei se vocês já viram. Mas eu acho que é mais pela questão judicial mesmo, né? Até porque a pessoa que é condenada à morte, muitas vezes ela tem direito de entrar com recurso, né? Pra poder rever a sentença dela, pra poder, por exemplo, transferir pra prisão perpétua. Então, até por conta de toda essa demora, eu acredito que seja o que agrava o preço. Entendi. Mas depende muito de país para país, né? Entendi. Tem país, por exemplo, na Indonésia, eu lembro que teve um caso recente, assim, do Marcos Asher, que foi fuzilamento lá, né? E o que eu acho bem mais, sei lá, desumanizado, assim, mas é muito cruel até pra quem tá lá, né? Porque, pelo que eu sei, o fuzilamento, tipo, todos eles têm alguns lugares que assim, né? Tem várias pessoas com uma arma, mas só uma delas tá carregada de verdade. De festim, né? Mas eu fico imaginando, às vezes, pra pessoa que deu o tiro, né? Se de repente não dá algum sentimento nela, né? O que vocês acham, né? Então, eu fico meio assim... Esse caso deu muita repercussão aqui no Brasil. Deu. Tentaram até trazer ele de volta, mas não dava. E lá na Indonésia, esses casos de tráfico é muito pesado. Os caras não têm perdão, né? Não. E, por exemplo, alguns países como o Japão. O Japão é só forca que existe. Sério? Sim, parece meio arcaico, né? Mas o Japão é só forca. E se eu não me engano, no Japão tem uma coisa que a pessoa que é condenada à morte, ela só descobre no dia quando ela vai ser executada, né? Então ela fica presa um tempo e chega lá, é hoje. É hoje. É bem diferente e eles executam várias pessoas juntas, né? Então não é um dia cada pessoa. Então eles já pegam vários criminosos assim, e enforca todos eles juntos. Então lá é forca, por exemplo. Cara, nunca tinha ouvido falar. Sério, acho que eu tô desinformada, gente. Vocês sabiam disso? No Japão é bem diferente. Tava até pensando em fazer um vídeo especificamente sobre a pena de morte no Japão, porque ela é bem diferente, assim, o sistema e tal. Caramba. E outros países, assim, do Ocidente têm essa pena de morte também? Eu não sei. Coreia do Norte, que é um país bem mais fechado, tem também pena de morte? Você sabe? Coreia do Norte, acho que tem. Mas não tenho certeza. Mas eu sei que, assim, que eles consideram os Estados Unidos o país ocidental que mais aplica pena de morte entre países desenvolvidos, né? Que é uma polêmica, que às vezes você fala que os Estados Unidos é desenvolvido, aí vem... Não é desenvolvido. Pessoal, que vai do ponto de vista de cada um. Só que eu tô falando ali em jornais, tá? Polêmica, que os Estados Unidos é o país desenvolvido que mais aplica pena de morte, sabe? Então é isso. Eu vou botar a matéria aí nos status agora também. Eu mando o link, mando links. Boa, toma aí pra vocês. Não, eu tô falando só o que eu li, porque eu fiz alguns vídeos já sobre métodos de pena de morte, assim, pessoal. Sim. Mas tem aqui muitos países já aboliram completamente a pena de morte, tipo a Inglaterra. Já aboliu, existia até um tempo atrás, acho que foi em 1990 que cortou de vez, assim. Porque na Inglaterra teve casos lá muito famosos de pessoas inocentes que morreram na pena de morte. Então foi muita polêmica por lá, daí eles acabaram cortando. Entendi. Caramba.
Loucura, viu, pessoal? E aí, eu ia até citar que geralmente a gente tá conversando aqui, pessoal, esses temas são temas sensíveis, que a gente tem que tomar sempre muito cuidado do que a gente tá falando. Sim. Então, se a gente errar uma palavra ou até uma colocação, não é por mal, é porque realmente a gente tá numa conversa aqui e realmente pode escapar uma palavra, alguma coisa assim. Então, por favor, gente. É polêmico, eu queria falar, é um tema assim que ninguém vai entrar em consenso sobre o que é certo e o que é errado. Até às vezes eu fico pensando assim, tipo, eu não tenho uma opinião 100% formada sobre esse assunto. Mas, que nem eu falei, por exemplo, eu acabei pesquisando muito sobre esses casos na Inglaterra que teve essas polêmicas, Sim. assim, né? Então, eu fico meio pensativa, sabe? Eu não sei. É um pouco... É muito polêmico. Muito polêmico. Lady, Marisa. A gente conversou ontem. Quem não sabe, a gente está aqui na Stena, onde eu sempre gravo. A Stena logo mais vai lançar um novo canal próprio, chamado Real TV. E a Marisa, a gente não vai contar spoiler ainda, mas provavelmente vai ter um quadro no canal, um programa, no qual ela vai fazer o que ela sabe fazer de melhor. Contar histórias, demonstrar casos. Eu não vou explicar porque eu não sei explicar muito bem. Mas, então acompanhe, a gente está aqui na Stena, a gente conversou ontem em um podcast para a própria Stena, StenaCast. Gravou eu, a Lorena, que está aqui hoje A Lorena está nos bastidores hoje. Conversamos com a Marisa, a gente conversou um pouco e ela citou ontem que logo mais você vai para Portugal. Você vai se formar lá. Eu me perdi um pouco. Eu tô fazendo pós-graduação em Portugal. Daí lá por junho eu estarei lá, que eu tô fazendo pós-graduação em Linguística Forense. Muito top. Pra quem não sabe o que é Linguística Forense... A Linguística Forense... Não vou explicar. Eu fiquei, pra eu falar? Eu não vou explicar, vou me complicar. A Linguística Forense, ela é uma área que usa da linguagem dentro de processos judiciais. Existem várias coisas que um linguista forense pode fazer, né? Mas a principal, assim, que eu acho a mais interessante é o que a gente chama de análise de autoria. Sim. Então, vamos supor que a gente tem uma fonte textual. Pode ser carta, pode ser mensagem de texto, pode ser várias coisas. Sim. Um linguista forense, ele pode descobrir quem que escreveu aquilo lá. Montar um perfil sociolinguístico, que é basicamente analisando a linguagem, conseguir descobrir da onde aquela pessoa vem, né? Porque... cada pessoa tem as suas características de linguagem. Você nasceu num lugar, eu nasci em outro, a gente carrega uma carga. Então, o linguista, ele consegue identificar a região que aquela pessoa nasceu. Ele consegue identificar identidade de gênero, consegue identificar faixa etária, várias coisas diferentes. Ele consegue até identificar, de repente, se a pessoa está forçando ter uma linguagem que não é dela. E aconteceu muitos casos de, por exemplo, o assassino matar a vítima... e depois pegar o celular dela e ficar mandando mensagem pra família pra fazer de conta que a vítima tava viva, por exemplo. Eu já vi alguns casos. Aí eles conseguem descobrir que o assassino... que a vítima não tava escrevendo aquelas mensagens. E quem tava escrevendo era o assassino, meramente pela linguagem. Também tem tudo, né? Vírgula. Caps Lock, eles analisam tudo. Porque teve um caso que foi lá na Inglaterra que foi justamente por isso. A menina, ela não usava Caps Lock, assim, letra maiúscula. Sim. E o assassino escrevia tudo com letra maiúscula. Então, tipo, fora isso, teve outras coisas, assim, que foram analisadas, obviamente. Também tem a fonética forense, que daí é registros de áudio, daí é pela voz da pessoa. Mesmo se a pessoa estiver tentando copiar uma voz que não é dela, o foneticista forense consegue identificar. Essa é uma das coisas que dá pra fazer. Mas também tem coisas relacionadas a plágio, né? Você tentar roubar fazer de conta que você escreveu um livro, um linguista forense pode analisar questões de plágio, pode analisar... pode fazer uma coisa que a gente fala que é a proteção da vítima, tipo, vítimas vulneráveis, uma criança, uma pessoa que foi vítima direta de algum caso que sobreviveu. Sim. O linguista pode acompanhar ela em interrogatórios para ver se não houve abuso de autoridade com a pessoa que está interrogando, né? Porque às vezes pode acontecer isso. Sim. Ou então a gente considerar também uma vítima vulnerável. Por exemplo, um imigrante que está participando de algum processo judicial, seja ele vítima ou não, mas que precisa ter noção da língua para poder acompanhar o processo judicial. Então, às vezes, o linguista forense pode trabalhar com a tradução ali simultânea para aquela pessoa entender o que está acontecendo naquele processo. Então, tem várias coisas que a pessoa pode fazer. Caramba, é uma gama muito grande, né? É muito grande, mas é o que mais me interessa. Eu acho muito cessar isso de análise de autoria. Descobrir se uma prova foi fraudada ou não, esse tipo de coisa. Aí é CSI.
É Nova bem York. CSI. Isso acontece... É que eu até falei, né? A gente Das conversou pessoas que foram mortas na Inglaterra e depois descobriram que era inocente. Um desses casos envolveu a linguística forense. Porque depois eles descobriram que a polícia tinha fraudado o áudio do cara, sabe? Então, depois, um linguista forense, que é um dos maiores que temos, assim, da área, ele fez a pedido da família, ele analisou a transcrição, daí, por questões gramaticais, ele percebeu que tinha umas frases ali que não faziam sentido nenhum. Entendi. Termos ali que o Derek Bentley, é esse o nome do rapaz, não usava. Então, tipo, tinha várias coisas estranhas, infelizmente, né? Só foi descoberto depois que ele morreu na Não pena deu de morte. tempo. Tanto que depois ele recebeu o perdão real da família Não real. adiantava muita coisa, Perdão póstumo, né, que eles falam, Sim. mas depois foi descoberto que foi fraudada aquela prova através da linguística forense. Caramba. Então, tem vários casos, assim. E essas coisas, essas injustiças, te inspiram também, de alguma forma, a trabalhar nessa área ou não? Nesse momento, não? Tipo, ser uma linguista forense? Assim, nessa parte, esses casos, por exemplo, descobriu posteriormente que a pessoa era inocente, você tem algum intuito de trabalhar nessa área para evitar que isso aconteça? Na verdade, assim, eu acho muito interessante falar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas não têm noção que esse tipo de coisa acontece. Acho importante a gente ter noção que isso pode acontecer justamente para evitar que coisas parecidas aconteçam no futuro. Mas, atualmente, a minha questão com a linguística forense ela é meramente acadêmica, é meramente por estudo. Entendi. Tipo, por produzir trabalhos... Conhecimento também, né? Acadêmicos, mais de estudo mesmo. Entendi. Não talvez de prática, vamos dizer assim. Você tem algum plano para fazer lá em Portugal? Quer conhecer? Eu nunca fui pra fora. Pra não falar que eu nunca fui pra fora, eu fui um dia pro Uruguai, porque eu tava lá na fronteira, daí eu Deixa eu dar um fui... pulinho aqui e voltei. Voltei. Passei Foi internacional. isso. Mas foi legal, assim, foi a primeira vez, assim, foi bem louco. E agora você vai pra lá em Portugal? Vou. Daí vai ser diferente, né? Daí vai ser uma experiência completamente nova. Né? Vai dar pra você curtir um pouco mais, Vai. talvez. Que legal. Porque eu tô louco pra conhecer outros países. Quero ir pro México. Se alguém do México aí quiser me levar, faço Aceito. podcast aí com vocês e eu volto. Só pra dar uma passeadinha. perambulada aí, tomar uma corona e eu volto. Portugal é legal porque tem muito brasileiro. Tem. Muitíssimo brasileiro. Ai, mano. Quarto Acontece, editor. acontece. A gente dá um cortezinho. Não, pode deixar também. Então vai ficar isso. Acontece. Acontece com uma certa frequência de eu errar minha boca. Não sei qual é o meu problema. Coisa Vou até louca abrir um assim. Monster aqui pra esclarecer. Review de Monster ao vivo. Já tinha tomado esse? Esse eu já tomei, mas já adianto que eu gosto. Ele parece chiclete de melancia. Parece, né? Quando Se quiser também. Não, obrigado. Eu não posso tomar energéticos. Acontece também. Eu, teoricamente, acho que eu não posso também, mas Eu tem dias que eu não consigo. prefiro evitar, porque senão dá ruim pra mim, gente. Agora, tudo, vamos lá. Eu ia perguntar pra você, voltando naquele caso, você lida bem com críticas que vêm por conta dos assuntos que você trabalha? Quase que não sai a palavra, velho. Por causa dos temas que você aborda, você lida bem com as críticas que geralmente pode acontecer. Nossa, quase que eu não falo. É que eu tô rindo porque eu lembrei daquele meme. Eu aceito críticas, mas também não fico quieta. Vai me criticar, eu vou logo dar um socão. Não, tio. brincadeira. Eu aceito críticas que são feitas de forma educada. Que uma coisa, por exemplo, já teve gente que falou, você usou um termo errado. Acontece. Até porque, por exemplo, a minha formação, ela não tem nada a ver com a parte jurídica. Às vezes eu não me expressei direito, aí veio, por exemplo, algum advogado falar com muita educação, eu entendi o que você quis dizer, mas o termo certo é assim. Tá. Eu também não gosto de falar o que eu tenho ciência que eu não sei. Eu não sou aquela pessoa que vai sair falando, tal coisa é isso, se eu não sei o que é. Sim. Alguns assuntos eu sinto mais conforto em falar, até porque eu já pesquisei, às vezes até pra montar as pesquisas que eu faço, então às vezes eu me sinto mais confortável, mas o que eu não sei, eu gosto de assumir que eu sou ignorante. Gente, eu não sei responder sobre isso, se eu puder, eu trago alguém que responda, né? Às vezes já aconteceu de eu fazer live trazendo legista, trazendo psicólogos, pra justamente ajudar meus seguidores a tirarem as dúvidas deles. Porque eu acho que às vezes... serve um conhecimento até pra você. Né? Sim, com certeza. E às vezes eu acho que falta um pouco o pessoal assumir a ignorância, sabe? Assumir que você não precisa saber a resposta de absolutamente tudo. Eu acho que é melhor eu falar, eu sinceramente não sei, do que eu tentar explicar uma coisa que pode estar errado, entendeu? Entendi. Então, geralmente eu evito já o que eu sei que eu não vou saber falar.
Mas, se for feito de forma educativa, né? Que nem eu falei, às vezes a pessoa fala, o seu microfone ficou muito baixo o volume. Daí, às vezes, no outro eu já tento melhorar o áudio. Esse tipo de coisa. Tudo que for construtivo, Sim. agrega, né? Sim. De uma forma Mas educada. tem coisas, às vezes, que, tipo, não é crítica, é hate. Sabe? A pessoa tenta arrumar qualquer coisa ali pra dar um ódiozinho dela ali pra você. Daí, hoje em dia, por exemplo, o TikTok, ele tem uma ferramenta que é uma ferramenta anti-bullying. Então, ele já consegue detectar o que é um comentário meio esquisito, ele já joga pro além. Entendi. Então, às vezes eu acabo nem... avulso. às vezes eu acabo nem vendo esses comentários, o que eu acho bom. É bom até pra você Embora, evitar, tipo, né, isolar não é isso. deletado completamente, né? Ele vai pra uma caixinha e às vezes dá pra ver dessa caixinha se você for... É tipo no Instagram, eu acho. Só que... Esse comentário foi ele tem excluído, aí você clica lá, o olhinho, aí aparece. Então, tem o olhinho no TikTok, tem um que é embaixo do olhinho ainda. Meu Deus. Que é a caixa de anti-bullying que você aprova o comentário se você quer que ele apareça. Entendi. Aí, às vezes, até a gente já falou assim, você deletou meu comentário? Eu falei, não. Daí eu fui ver, o comentário era super, tipo, de boa, mas detectou que era bullying e vai pra essa caixinha. Então, às vezes, se você achou que o seu comentário foi deletado, às vezes não foi. Ele foi pra essa caixinha anti-bullying. Porque, às vezes, ele põe umas coisas nada a ver lá. Porque, às vezes, sei lá... É inteligência artificial, geralmente, né? Então... Às vezes a pessoa... até porque eu falo de casos criminais, né? Às vezes a pessoa usa a palavra morte, esse tipo de coisa. Às vezes ela tá falando do caso e não de mim, entendeu? Daí ele joga entendi. pra caixinha oculta. E é um pouco fica mais frequente. E que nem eu falei, às vezes a pessoa tá dando hate, o que é uma coisa completamente diferente. Daí depende muito do dia. Tem dias que eu lido bem, tem dias que eu lido mal. Mas uma dica que eu dou pra qualquer pessoa que faz vídeos pra internet, se seu vídeo viralizou, não abre mais os comentários. Nossa. Porque o que mais vai aparecer é hate. Às vezes não, o pessoal pode estar amando, mas quanto mais um vídeo entregue, ele vai acabar entrando em camadas de pessoas que... muito novas, e às vezes vai entrar em camadas de pessoas que não necessariamente acompanham aquele conteúdo X que você gravou, e às vezes pode surgir hates aleatórios, né? Por exemplo, já teve gente que falou que odeia minha voz, já teve gente que comentou que não gosta do jeito que eu pisco. Nossa, é mancada. Aí eu lembro que eu fiquei meio gatilhada com esse negócio de piscar, que eu falei, gente, mas... Aí eu fiquei Pisco vendo... errado? Eu fiquei, gente... Piscar errado é Eu mancada. ficar assim o vídeo inteiro. E se eu não piscar o vídeo inteiro, vamos falar também. Que eu Você sou não pisca? Você é artificial? Então, assim, tipo, tem alguns comentários só assim. Daí, tipo, confesso que às vezes que daí eu fico meio... Ai, sabe? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Assim? Às vezes, assim, tipo, já falaram, sua maquiagem tá feia. Daí eu lembro que eu fiquei alguns vídeos sem maquiagem, assim, gravando até, tipo, eu voltar a me maquiar, sabe? Então, entendi. Tipo, é que querendo ou não entra, às vezes entra. a gente fala, vou me blindar. É. Mas não dá, não dá. Uhum. Eu não tenho hater ainda. Você quer saber? Os haters apareçam aí. É porque hater, eles, de alguma forma, às vezes, com certeza não é bom, mas os haters, eles ajudam a divulgar, geralmente. Ajudam, porque dá engajamento, né? Qualquer comentário que, tipo, pra medir engajamento, eles não vão medir o que está naquele comentário e por aí vai. É comentário, é compartilhamento. E tem gente também que dá pra ver que quer chamar atenção, porque faz tempo que eu não vejo, que até não fico entrando muito, né? Mas tinha uma época que tinha um perfil específico que não tinha nome da pessoa, não tinha foto, não tinha nada. Mas tinha o nome de usuário ali, que era um monte de letra. Aquela pessoa comentava em todos os meus vídeos alguma coisa diferente, dando um hate. Então, tipo assim, claramente a pessoa queria ali uma atenção e ela me seguia, daí eu ficava, você é um fã ou você é um hater, que você comenta todo vídeo meu, mas não falava nada, né? Porque a primeira vez eu lembro que eu respondi, porque eu achei que, sei lá, era só uma pessoa aleatória. Eu lembro que eu respondi com muita educação, que eu achei que, sei lá, né? Foi meio inocente, achei que era alguma dúvida. Eu não lembro exatamente qual era o contexto, eu só respondi não. Lembrei, né? Que era um caso específico que eu falei que a polícia conseguiu ver as pegadas. Aí a pessoa falou, você nem sabe o que você fala, como é que o policial vai saber? Eu falei, não, a perícia criminal, gente, é uma coisa muito foda. Eles conseguem saber a altura da pessoa, o que foi atirado. Daí eu falei, não, a perícia eles conseguem ver, né? Eu respondi com super educação, aí depois eu vi que essa pessoa comenta todo o vídeo meu, tentando tirar alguma coisa ali, sabe? Entendi. Aí eu... Deixa eu, toma aí. Nem bloqueei. Pra ela nem saber que eu sei, embora eu esteja falando agora. Fica ali. Daí, não foi a primeira vez. Teve outras pessoas também que todo vídeo. Elas lá, comentando alguma coisa. E segue querendo você. Atenção. Então ela segue porque ela quer ver você. De atenção. Então é diferente. Uma coisa que a gente tá falando, uma coisa é uma crítica. Daí, às vezes, eu posso concordar ou não com a crítica. Sim. Às vezes, se eu acho, não, realmente a pessoa tá certa. Daí a gente muda. Entendi. Pessoal, isso daqui é um conteúdo de qualidade, tá? Vocês nunca viram nada nesse canal, tá? Parecido, tá? Lady, eu quero fazer agora, pra gente... Tá quase finalizando. Tá. A gente vai fazer um bate-volta agora.
Bate-volta. Um bate e volta. Eu vou perguntar alguma coisa, você vai me responder. Tá. Peguei de surpresa essa daí, né? Uhum. Eu sei. Nunca fiz isso. Não, só coisas leves, vai ser bem legal. Tá, qual é seu filme preferido? Parasita. Série favorita? Stranger Things. Livro favorito? A insustentável leveza do ser. Ai, esse daí é top, Gente, tá? eu sou formada em letras. Aquela... Brincadeira. Não, mas ele é bem legal. Uma comida que você gosta? Batata frita. Tem uma inspiração sua? Seja... Minha avó. Oh. E na parte profissional, tem alguém que você se inspira? Na parte profissional? Essa aqui não tava, essa daqui eu peguei agora, tá, gente? Ai, eu não... Pera, que fugiu. Fugiu o nome de todas as pessoas da face Da Terra. Uhum. Ai, eu não sei. Então tá bom. Não sei, vai ficar com a minha avó mesmo. É, porque esse daí... Com a vovózita. Toma. Boa, top. Eu tinha perguntado, mas o que você gosta de fazer no tempo livre? Dormir. Boa. Gosto muito de dormir, gente. Se você não fosse influencer, o que você gostaria de ser? Herdeira. Essa foi ótima. Não. Não, eu gostaria de trabalhar com cinema, talvez, mais parte técnica, não como atriz. Entendi. Uma assessoria ali e tal. Só pra não... Mas é herdeira mesmo. É, herdeira, eu adoraria ser herdeira. Uma viagem marcante que você fez? Uma viagem marcante. Eu gosto muito de ir na Praia do Rosa, lá em Santa Catarina. É depois de Floripa. Ah, é verdade, eu confundi. Top. Maravilhoso. É isso. É isso? Gostou? Adorei. Ah, que legal. Adorei. A primeira vez que eu fiz isso de bate-bola? Bate-bola, achei muito legal. Marília Gabrielo. Aquela, de madrugada, quando eu fico fazendo aqueles cenários imaginários, assim, fazendo de conta que eu tô fazendo entrevista, foi tipo isso. Foi tipo isso. Eu tentei fazer umas coisas mais leves porque eu também não tinha muita coisa assim... É que às vezes pode ficar muito pesado. Se você quer pesar o clima, vai lá no meu perfil. Tem muita coisa lá, acompanha. Qual é o seu Instagram? É tudo Lady from Stars. Com exceção das páginas que me copiam, mas é tudo Lady from Stars. Que acontece também. Seus fake, vou derrubar vocês. Tudo Lady from Stars no Instagram. Eu só posto, na verdade, no Instagram, no YouTube e no TikTok. No YouTube você No Quai. Mas vamos deixar abaixo, tô brincando. No Quai tenho meus podcasts, ou apenas um podcast, que é sobre todos os tipos de casos criminais, sobrenaturais, e o Mulheres do Crime, que é só sobre casos envolvendo mulheres. Top. Pessoal, essa foi a Marisa. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi muito legal. Primeira mulher que veio aqui, e tinha que ser uma mulher marcante, uma mulher que vinha falar de coisas legais que geralmente a gente não acompanha tanto. Mas é legal a gente saber, a gente abrir um pouco a cabeça. E a gente não falou só de crime, de sobrenatural, a gente falou de bastante coisa. Falamos de Big Brother, de Fazenda, de tudo aí. Só coisa boa. Só coisa boa. Marisa logo mais vai virar herdeira. Será? Minha cachorrinha Amora, eu espero que sim. Que ela é minha É verdade. herdeira. Nossa, que coisa horrível que eu falei. Não fez sentido. Nossa, que... Mas vai que minha avó vai ganhar na loteria e vai me dar a herança. Gente, não foi nesse ponto. Eles entenderam o que você quis dizer. Tá, gente? Muito obrigado. Se inscreve no YouTube. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Se inscreve no canal no YouTube. Segue lá no Instagram. Acompanha os cortes que vai sair da Lady, da Marisa. É porque Marisa, Lady, se eu falei, é a mesma pessoa, tá, gente? Segue os cortes que vão sair lá. E comenta quem vocês querem que seja o próximo convidado. Viu? E Novecast, muito obrigado. Sigam a gente e é nóis. Falou. Vão lá no Instagram ver fotos da minha herdeira Amora. Aê! Muito obrigado, Lady. Caramba, chapei agora. Acontece.